E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero então terminar uma série que estou fazendo sobre os conceitos fundamentais da filosofia de Foucault. Hoje é a terceira e última parte, ok? Então, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero lembrar você de, se você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para você ser avisado toda vez que for produzido um conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like no final. Vamos lá então. Quem é Foucault? Então, Foucault, filósofo francês do século XX, que viveu entre 1926 e 1984, um especialista no estudo sobre o poder, talvez o maior especialista no estudo sobre o poder da filosofia contemporânea. Normalmente a gente estuda a obra dele a partir de três eixos ou três grandes eixos temáticos, que a gente chama de arqueologia do saber, que foi objeto do meu primeiro vídeo, genealogia do poder, objeto do segundo vídeo, e ética do cuidado de si, que é o que eu vou abordar agora, no vídeo de hoje. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Foucault começa a trabalhar a partir do final dos anos 70, talvez 78, 79, e vai até 84, quando ele morreu, Então era uma obra que estava ainda, um conjunto temático que estava ainda sendo explorado, sendo trabalhado, sendo analisado pelo Foucault. Por que ética do cuidado de si? O Foucault trabalhou naquilo que a gente chama de segunda fase, na genealogia do poder. O Foucault deu bastante atenção à dimensão externa do poder, quer dizer, como é que o poder funciona, como é que ele se estrutura, como é que ele funciona no sentido de coagir o sujeito a se enquadrar nas normas, E o Foucault, ele começa a fazer a meia-culpa dizendo, olha, faltou analisar a dimensão subjetiva, Às vezes é utilizada a analogia de uma dobra, Quer dizer, o poder, para poder funcionar, ele exerce uma força externa que atravessa o sujeito, mas ele tem que dobrar no interior do sujeito. Esse sujeito tem que pactuar com o poder, esse sujeito tem que acreditar, ele tem que se sujeitar ao poder, E tem que se sujeitar acreditando, inclusive, que está fazendo uma coisa boa para si. Então, o Foucault começou a investir todo o seu esforço de pesquisa no sentido de elucidar o modo como o poder funciona na sua dimensão subjetiva. E como é que fez isso? É interessante porque o Foucault começou então a estudar a filosofia antiga, Ele começou a trabalhar com os gregos antigos, com os romanos antigos e também com a literatura cristã antiga, sobretudo o que a gente chama de literatura patrística, que diz respeito aos primeiros séculos no âmbito do cristianismo. E o Foucault encontrou nessas culturas uma expressão que ele traduz por cuidado de si, le souci de soi, que é uma tradução da expressão grega epimeleia realtu, que também tinha o correspondente latino, que é cura sui. O que ele quer dizer com isso? Então, o Foucault começa então a explicar, tomando como exemplo a cultura grega, romana e também cristã do mundo antigo, que existia um conjunto de práticas que genericamente poderiam ser denominadas de cuidado de si. O Foucault diz, olha, as pessoas ao estudarem a filosofia antiga deram muita atenção ao imperativo de conhecer a si mesmo, mas o Foucault diz, olha, mais genérico, mais importante do que o conhecimento de si é o cuidado de si. A palavra cuidado de si, ela serve para designar um conjunto bastante amplo de práticas que o próprio sujeito empreende sobre si mesmo de modo a ser transformado, e naturalmente ser transformado de modo a continuar se conformando com o poder. Naturalmente que o Foucault
considera que há sempre a possibilidade de fuga, né? Pequena, mas sempre há uma possibilidade de você sabotar o poder, né? Sabotar na dimensão subjetiva. De qualquer forma, via de regra, nós somos assujeitados de uma forma um tanto quanto inconsciente, né? Quer dizer, nos vemos como pessoas singulares, originais, e não percebemos que estamos sendo normatizados, né, por práticas de poder, contando inclusive com a nossa própria colaboração, né? Às vezes o Foucault utiliza a expressão estética da existência como uma expressão que permite pensar um pouco na possibilidade de fuga. O cuidado de si teria um caráter fundamentalmente normativo e a estética da existência seria a possibilidade do sujeito se pensar como obra de arte e se pensar como alguém que pode inclusive sabotar o poder e fazer um investimento na sua própria subjetividade de modo a destoar daquilo que as práticas externas de poder estão tentando impor sobre o sujeito. O fato é que o Foucault cria, né? Ou cria não, né? Ele identifica e utiliza essa grande expressão guarda-chuva, cuidado de si, como uma designação genérica de um conjunto de práticas. Por exemplo, o conhecimento de si, que envolve o autoexame, a reflexão sobre si, para ver que tipo de sujeito que eu sou, para ver se eu estou me conformando com as normas, mas também a meditação, que visa a transformação da subjetividade, mas também uma série de práticas, né, de abstenções ou de ações que são empreendidas com vistas a transformar essa subjetividade e fazer com que essa subjetividade esteja conformada com determinadas regras relacionadas ao Estado, relacionadas às instituições, no caso específico da filosofia grega e romana antiga, de modo que esse sujeito pudesse se conformar aos valores e práticas prescritos por aquela escola filosófica. Bom, o Foucault depois vai analisando um conjunto de práticas e ele passa então especificamente a analisar as práticas, um tipo de prática, né, que também vem na expressão grega, parresia, que é a coragem da verdade, né? Os últimos cursos do Foucault foram dedicados a uma análise da coragem da verdade. A coragem da verdade seria um tipo de técnica que está debaixo dessa grande noção guarda-chuva que eu acabei de definir para vocês, que é o cuidado de si. O que é a coragem da verdade, né? Então Foucault começa a analisar que em determinadas circunstâncias, um determinado sujeito, ele precisa se posicionar publicamente em relação a um determinado valor. E ele chega ao ponto de se expor ao risco de morte para poder defender um valor no qual ele acredita. Exemplo filosófico, é claro, é a figura de Sócrates, né? Que é acusado de estar corrompendo a juventude, que é chamado para se explica e as pessoas não se convencem, e o Sócrates não retira aquilo que ele diz, ele se mantém firme, ele elucida o que ele acredita e morre como um parresiasta, como um praticante da coragem da verdade. Isso porque, para um grego antigo, a pessoa não pode renunciar àquilo que ela acredita, né? Porque a verdade é um fenômeno ético, né? É um modo de vida, e um sujeito não pode renunciar ao seu modo de vida. Ele prefere então se expor ao risco de morte, e muitas vezes as pessoas morriam, mas elas não renunciavam. Provavelmente o martírio no âmbito do cristianismo era motivado pela prática da parresia, né? Que era uma prática grega ou greco-romana, né? Porque depois os romanos também incorporam essa prática, né? E se expõem ao risco de vida em função de valores nos quais eles acreditavam, e provavelmente os cristãos herdaram isso. Então, quando as pessoas dizem, olha, você acredita no Messias Jesus? Acredito. Renuncia ao Messias Jesus e você vai continuar vivo. Ele diz, eu não posso fazer isso, né? Quer dizer, a coerência entre aquilo que se acredita e aquilo que se diz é fundamental para um homem, para uma mulher
do mundo antigo, né? O contrário disso seria ser um bajulador, seria dizer para o outro aquilo que ele quer ouvir. E a gente sabe como as pessoas atacavam os bajuladores, né? Como os bajuladores eram hostilizados severamente, não? Ou nós conhecemos bastante a polêmica com os sofistas. Qual é a polêmica com o sofista? O que defende um sofista? Esteja preparado para argumentar, mesmo que você não acredite no argumento, né? E isso naturalmente era severamente criticado pelos filósofos, né? Um filósofo só deveria defender um argumento no qual ele acreditasse, né? E eu fico pensando nos políticos brasileiros, ou nos políticos de forma geral no mundo contemporâneo, né? Como seria bom se eles fossem parresiastas, praticantes da coragem da verdade. Como seria bom se eles apenas dissessem coisas nas quais eles acreditassem, mas a gente sabe que a coisa não funciona assim. E como é que isso funciona? Como é que isso apareceu na minha experiência de pesquisa? Então, por exemplo, eu produzi alguns artigos em torno do cuidado de si no âmbito do Novo Testamento. Isso é interessante porque eu comecei a ver a expressão epimeleia realtu, ou cuidado de si, né, traduzido na pesquisa do Foucault, nos últimos cursos do Foucault. Fiquei encantado com a pesquisa do Foucault e comecei então a procurar, né? Eu trabalho com literatura bíblica e literatura apócrifa do cristianismo antigo há bastante tempo. E eu comecei então a procurar no Novo Testamento. Encontrei, por exemplo, numa das cartas que são atribuídas a Paulo, né, endereçadas a Timóteo, aparece, por exemplo, a expressão epimeleia realtu. Então eu analiso essa expressão no âmbito do Novo Testamento. E foi uma experiência bastante interessante, reflete bastante aquilo que o Foucault estava fazendo em relação à cultura grega e romana. Mas fiz um trabalho, sim, aí um trabalho mais de fôlego, mais importante no pós-doutorado, sobre a parresia no Novo Testamento, né? E aí sim, os 2 últimos cursos de Foucault são dedicados à questão da parresia no mundo grego, depois no mundo romano, mas também no âmbito do cristianismo antigo. O Foucault chega inclusive a trabalhar a questão da parresia no Novo Testamento. Ele pega meia dúzia de textos e analisa, e aí eu comecei então a investigar, né? Existe a forma substantivada, né, parresia, mas existe também a forma verbal, parresiazomai, né? E aí eu descobri que somando o substantivo e a forma verbal, nós encontramos algo em torno de 40 vezes no Novo Testamento essa expressão. Então, no pós-doutorado, né, eu fiquei aí um período de 1 ano e meio fazendo pesquisa, lendo e trabalhando com os atos apócrifos dos apóstolos. São documentos do principalmente século II, III. Também trabalhei com o Novo Testamento e fiz um trabalho de um longo período, trabalhando com fontes e rastreando os significados e as mutações do significado da palavra parresia, começando pelo Novo Testamento e chegando até o século III, utilizando os atos apócrifos como fonte documental. E consegui construir então uma pesquisa bastante extensa, bastante complexa, e analisando então transformações desse tema, né? Esse é um tema muito instigante, muito interessante, e na qual eu utilizei então Michel Foucault. Eu espero que com essas ilustrações e com todo esse percurso, o acesso aos conceitos da filosofia de Foucault tenham ficado mais claros, e com isso também, através dos exemplos, eu espero que você consiga também utilizar nas suas pesquisas, não apenas compreender os conceitos, mas eventualmente utilizar nas suas pesquisas, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.